Então tá, recomeçando então. Tomei uma aguinha lá que a voz cansou. Ação penal. Bora para essa daqui, que tem muito mais ligação com o processo penal, por isso que eu deixei o artiguinho aqui aberto, ó. Código de processo penal, do que com a própria lei penal ali, né? Código penal. Mas vamos lá. Quais são os tipos de ações penais que tem? Vamos descobrir, acho que são 4. Não lembro. Ação penal pública incondicionada, que se faz mediante denúncia. O Ministério Público vai fazer a denúncia. E o Ministério Público é o titular da ação. Lembrar dessas coisinhas aí. Não precisa de nenhuma condição. A partir do momento que o Ministério Público sabe que o delegado faz o inquérito policial e entrega para o Ministério Público já manda para o juiz e já começa a ação penal. Essa é incondicionada. Depois tem a ação penal pública. Falta um acento aqui, hein? Condicionada. Condicionada a quê? Representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. É interessante decorar, não decorar, né? Porque a gente vai ter o Vadimeco ali para fazer a prova, mas a gente saber nas provas ter que decorar no de concurso representação do ofendido e requisição do ministro da Justiça. Essas duas palavrinhas, representação e requisição, às vezes eles trocam. Eles falam que é representação do Ministério da Justiça e requisição do ofendido. E aí o cara, eu tô falando isso porque eu já errei, porque senão assim concurso valendo a Vera. E aí, depois que erra uma vez, a gente não esquece mais. A dor de errar é... Então, tem que se lembrar: representação do ofendido e requisição do ministro da Justiça. Detalhezinho. E aí, nessas coisas aqui, tem esse prazo decadencial de 6 meses. Lembra do prazo decadencial? Por exemplo, hoje é 16/10. Prazo decadencial de 6 meses seria até quando? Ó? Um mês acho que vai dar o mês 4. Vamos chutar que é o mês 4. Deixa eu ver. 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. Isso aí. O mês vai ser abril do ano que vem, né? E o dia não vai ser dia 16, vai ser dia 15. É sempre um dia anterior. Conta o dia do início e exclui o dia do final. Então vai ser até dia 15/4 eu tenho essa data para fazer representar para o Ministério Público. Prazo decadencial de 6 meses. A partir da descoberta do autor do fato criminoso. Isso aqui é outra coisa também que eles fazem bastante. Não é a partir do crime, quando a pessoa cometeu o crime. É a partir de quando descobre quem é o autor do fato criminoso que começa a contar esse prazo decadencial. Mais ação penal, né? Ação penal privada. A gente viu bem em aula isso aqui, também chamada de exclusiva, se eu não me engano. O professor falou, né? Exclusiva. Necessita de queixa do ofendido, ou no caso de sua morte, de seu representante. Aqui eu coloquei CAD, eu já explico o que é. Então, queixa do ofendido. Vamos já sempre lembrar que quando rola essa coisa de ação penal privada, tem o querelante e o querelado. Ele falou na última aula qual era a diferença desses dois. Por que tá tão torto, rapaz? Tô descendo morro aqui. Querelante e o querelado. Querelante é quem é o ofendido. É quem sofreu, no caso, né? Esses crimes, eles são comuns no caso de calúnia, injúria, difamação. Esse trio, assim. Então, quem sofreu a injúria é o querelante. É quem tá pedindo a condenação do cara. E o querelado é o cara que ofendeu. É o réu. Ou no caso de sua morte, o CAD, representante. CAD, o que é o CAD? Foi uma forma que eu usei para. Eu vi de algum professor para decorar, que é o cônjuge. Acho que cônjuge é com G, né? Eu acredito que seja com G. Ascendente, que está acima, ou seja, o pai. O descendente, que está embaixo, que é o filho. E o irmão. Descendente. E aqui está escrito irmão, vamos confiar. Porque isso aqui, em vários lugares dos códigos penais, código civil, tudo que é coisa, sempre tem esses 4. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Daí inventaram essa sigla aqui, CAD, para se lembrar, e tá na ordem. Sempre é nessa ordem. Quem tem preferência é o cônjuge, depois o ascendente, depois o descendente e por último o irmão. Tem essa ordem aí de sequência para tu poder fazer essa representante. No caso da pessoa morrer, né?
E aí, outra coisa interessante é que necessita da contratação de advogado para oferecer a queixa. Não é só tu chegar lá e falar, eu quero acusar ele de injúria, calúnia, difamação, que ele me ofendeu. Não, precisa de advogado para conseguir prosseguir em todo. E ter que pagar advogado. Aí é foda. Para oferecer a queixa. Beleza? Mais alguma coisa interessante aqui de falar? Tem uma ação penal chamada ação penal privada personalíssima. É o artigo 236, se não me engano, do Código Penal. É uma exceção, tá? Essa ação penal privada, essa coisa aí do representante. Vamos ver aqui. Artigo 236. Contra ele, casamento induzido em erro essencial ou outro contraente, ou contando o impedimento. Parágrafo único, que é o que nos importa. A ação penal depende de queixa do contraente, enganado, e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado sentença aqui por motivo de erro, impedimento ou nulo do casamento. Onde é que diz? Eu acho que é isso aqui, né? Que ele não pode ser. Depende de queixa do contraente, enganado. É só ele. Se não me engano, é esse aqui sim. É esse artigo, que é a ação penal privada personalíssima. Mas tá diferente aqui a redação, não lembrava que era assim. Beleza. Privada foi, agora vamos ver ação penal privada subsidiária da pública. Essa ação penal privada subsidiária da pública ocorre no caso de um Ministério Público por inércia. Tem que sempre lembrar, essa palavrinha eu sempre utilizo. É inércia, inércia, inércia. Lembra disso? Não oferece a denúncia no prazo legal. Qual é esse prazo legal? 5 dias preso ou 15 dias se o réu estiver solto. Artigo 49 do CPP. Vamos dar uma olhada. CPP, então, Código de Processo Penal, artigo 49. A renúncia não é, aqui é o artigo 46. Artigo 46. O prazo para o funcionamento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contada a data que o Ministério Público receber os autos de inquérito policial, e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. Então tá. É artigo 46, não é 49. Então, o Ministério Público tem só 5 dias se o réu estiver preso. A partir do momento que ele recebe o inquérito policial do delegado, ele tem 5 dias para oferecer a denúncia, se o réu estiver preso. Se passou esses 5 dias e o réu não ofereceu, o ofendido tem a opção de fazer essa ação penal privada subsidiária da pública. Que daí aqui explica. O ofendido pode entrar com a ação penal, mas o Ministério Público não perde titularidade. Ou seja, o Ministério Público continua sendo o titular da ação. Em qualquer caso do ofendido parar de agir, parar de fazer qualquer coisa, o Ministério Público retoma a ação penal. E aí, o arquivamento do inquérito policial não autoriza a ação subsidiária. Se o Ministério Público entende que não é caso de oferecer a denúncia, ele manda arquivar o inquérito. E aí o juiz precisa aceitar, tem todo um trâmite ali para fazer. Mas se realmente arquiva o inquérito, não pode o ofendido chegar lá e falar: eu quero processar esse cara, volta. Não, mandou arquivar, já era, perdeu. Não cabe essa ação penal privada subsidiária da pública. Aí aqui, ó, esqueminha. Acho que isso aqui dá pra matar. Não é que dá pra matar, mas isso aqui dá pra decorar pelo menos tudo que eu falei. Ação penal. A ação penal ela pode ser pública ou privada. Se ela for pública, ela pode ser incondicionada, não necessita de nenhuma condição, que é a regra do Código Penal. Lembra que se o crime não estiver dizendo nada, usa a regra incondicionada. E assim, ó, o professor falou na aula como achar, né? Que é chatinho de achar mesmo cada um dos crimes, onde é que tá, se é a condição da representação, se é. Não adianta, ter que olhar, ter que catar no Código Penal ali na hora da prova, para tu descobrir quais são as regras. Se tem. Qualquer caso usa a regra, que é incondicionada. Mas algumas ali vai dizer se ela só se procede mediante queixa, mediante coisa. Uma coisa interessante que ele falou na aula, eu sabia, daí eu consegui decorar melhor isso aqui, é no artigo 129, ó. Lesão corporal. Se a lesão corporal ela é leve, que é essa daqui, a do caput, ofender a integridade física e a saúde do outro, ou ela é lesão corporal culposa, que é essa daqui,
só se procede mediante representação, tá? A pessoa precisa representar. Isso não está escrito no Código Penal, está escrito no GCRIM, Juizado Especial Criminal. Pode ser que ele cobre. Aí seria aqui, ó, seria o caso da condicionada. Lesão corporal leve e lesão corporal culposa. Ele falou isso na aula, deu uma ênfase assim, mas às vezes por a gente não ter conhecimento, não vai prestando atenção, a gente não percebe, não anotou. Nessa ideia, anota no Código Penal essas duas aí, que são mediante representação. Tá escrito no GCRIM isso daí, no Juizado Especial Criminal. Tá? Então, vamos voltando aqui. Ação penal pública incondicionada. É a regra. Agora tem ação penal pública condicionada. Vai espirrar. A condicionada, ela depende da representação do ofendido ou de requisição do Ministério da Justiça para dar essa procedibilidade. Ou seja, o Ministério Público continua sendo o dono da ação, mas precisa do ofendido dar o aceite dele, dar a concordância. Ó, eu quero que prossiga com a ação penal. E tem um prazo decadencial aqui de 6 meses, lembrar, a partir do momento que descobre quem é o autor do crime. Beleza? Ação penal pública incondicionada, condicionada. Agora vamos descer. Ação penal privada. Vamos para a primeira? Exclusiva. É aquela que diz que o crime só se procede mediante queixa. Vamos dar uma olhada ali, ó. Artigo... Vamos botar 120, 137, eu acho. Aqui, 138. Calúnia, tá? Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Calúnia é quando alguém... Calúnia é de ser, ó. É de crime. É quando a pessoa vai lá e fala, bah, tu cometeu o crime de roubo no dia tal. Fala que a pessoa cometeu um crime. Difamação é um fato ofensivo à sua reputação. É tipo falar que... Aí não é crime, tá? É um fato ofensivo. Ah, tu vai todo dia lá na casa, no prostíbulo de noite que eu sei, trai tua esposa, tal, tal, tal. Isso é difamação. Tá imputando fato ofensivo à sua reputação. E injúria é ofender a dignidade ou decoro. Chamar a pessoa de feio. Basicamente. Ofender a dignidade, a pessoa se sentir diminuída. É que é interessante ver, isso que não tem nada a ver com a matéria, né? Mas é legal ver qual é a diferença. Calúnia e difamação, o C e o D, eles atingem a honra objetiva, que é a honra da pessoa perante terceiros. Ou seja, tu tem que falar, mas as outras pessoas precisam ver isso. Isso acontece direto em rede social. Cada vez que tu xinga alguém, que tu tal, tal, tal. A injúria, ela atinge a honra subjetiva da pessoa. É a honra da pessoa, tipo, a autoestima da pessoa, digamos assim. Chamar a pessoa de feio, pode atingir a honra subjetiva da pessoa. E tu pode, só tu e a pessoa, tu chama na cara da pessoa, ninguém mais fica sabendo. Consumou o crime. O crime tá consumado. Enquanto que na calúnia e na difamação, precisa de terceiros na tua volta. Os terceiros precisam ver isso aí. Por que eu falei isso? Não sei, mas é conhecimento cultural. O que é importante aqui, ó, artigo 1.4... 1.4 o quê? Ah, 145. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, ação penal privada, salvo quando, no caso do artigo 140, violência tá. Ou seja, a regra é ser mediante queixa. Precisa a pessoa contratar um advogado, ir pro Ministério Público, falar com o delegado, blá blá blá, toda essa mão. Tem outros crimes no Código Penal que vai dizer isso aí também, só se procede mediante queixa, mediante queixa. Mas os mais famosos são esses daí, esses três. Agora, ação penal privada subsidiária da pública. O que é ação penal privada subsidiária da pública? É quando o Ministério Público fica inerte, inércia. Lembra dessa palavra, inércia. Ele não oferece a denúncia no prazo legal, chega ao ofendido, pá, e oferece a denúncia. Por exemplo, ocorreu um crime de roubo. O roubo é um crime de ação penal pública incondicionada, em regra, tá? Foi lá, teve inquérito policial, descobriu quem é o autor do fato, tal, tal, tal. O inquérito policial chegou na mão do Ministério Público. O Ministério Público dormiu, inércia, não fez nada. Passou os 15 dias porque o réu tá solto, chega o ofendido e manda lá. Quero ajuizar uma ação penal privada subsidiária da pública.
E aí consegue dar procedimento a negócio. A ação penal, ela continua com o titular, o Ministério Público continua titular da ação penal. Só que o indivíduo ali que está fazendo os negócios. Se o indivíduo para de fazer, não tem problema, o Ministério Público assume de novo a bronca. E aí depois, a ação penal privada personalíssima, que é aquele caso do artigo 236 do Código Penal. O professor falou uma vez só em aula, duas, então tranquilo. Esqueminha, decora bem, tenta entender o que é cada um, e principalmente entender e tentar achar como encontrar. Porque eu acredito que o professor vai cobrar assim, ele vai dar um crime. Ah, tal pessoa caluniou outra. Qual é de que forma a pessoa precisa entrar com a ação e qual é o prazo, qual. Tem que saber explicar isso aí. Show? Agora a gente vai para as causas excludentes de punibilidade. Enrolei tudo para falar, mas saiu. Excludentes de culpabilidade. Não é culpabilidade, tá errado isso aqui, é punibilidade. Fiz ontem esse material aqui, não sei porque eu botei culpabilidade. É punibilidade. As causas excludentes de punibilidade estão no artigo 107 do Código Penal. Vamos ver? Artigo 107. Extinção de punibilidade. Uhum. Em cima ele está dizendo, em cima ali, desde o artigo 100 e... Ah, os crimes, ali a ação, ó, tá a partir daqui, ó, artigo 100. Tá falando tudo sobre o que a gente comentou. É curtinho mesmo a ação penal. Artigo 100, artigo 101, artigo 102, 103, 104. Aí aqui já começa as excludentes de punibilidade. Perdão do ofendido, tal. E aqui começa a falar todas elas. Morte do agente. Ou seja, morreu, acabou. Isso aqui, a multa também entra aqui, tá? Mas tem que lembrar que é multa penal, não é multa civil. O civil vai até os limites da herança. Isso aqui é por causa do princípio da intranscendência da pena, ele comentou em aula, faz sentido, que a pena não passará da pessoa do condenado. Tá? Acho que é tranquilo aqui a morte da gente. Segundo, esse triozinho, ó, anistia, graça e indulto. Eu fiz um quadrinho aqui para diferenciar cada um deles, diferenciar. O que é anistia? Anistia, ele falou na aula que é esquecimento, né? É a pessoa esquecer. O governo, o país esquece o crime que tu cometeu. Ela só pode ser por meio de lei do Congresso Nacional, ou seja, dos deputados e dos senadores, só mediante lei. Ela também atinge todos os efeitos penais, ou seja, a pessoa ela é considerada réu primário, todos os efeitos penais, e a pena também, tudo exclui. E ali, né, esquece o fato criminoso, anistia. Graça e indulto, eles são praticamente iguais. Só vai mudar aqui, ó, esse finalzinho, tá? Mas o resto, ó, igual. Por decreto do presidente da República. Graça. Indulto por decreto do presidente da República. A graça e o indulto atingem os efeitos penais primários da sentença. O que são os efeitos penais primários? É a pena que tu está cometendo, que tu está cumprindo. Por exemplo, tô cumprindo uma pena lá de 3 anos, falta 3 anos para cumprir minha pena. Eu envio um pedido de graça para o presidente e ele aceita. Graça ela é individual. Então eu vou lá, envio um pedido de graça e o presidente, coitadinho dele, vamos livrar. Livrou. Só que eu continuo sendo reincidente, eu continuo com maus antecedentes, tudo igual. Não é que nem anistia, que esqueceu. E indulto também, mesma coisa. A única diferença é que a graça ela é um pedido individual. Em regra, tá? Quem tem que pedir é a pessoa que está cumprindo a pena. A pena já tem que ter transitado em julgado, e aí é ele quem pede. Enquanto que o indulto, não. O indulto ele é coletivo. É o presidente da República que escolhe. Isso aí ele comentou na aula que realmente, né, acontece os indultos natalinos. O presidente vai lá e fala: acho que o último foi as pessoas que têm a síndrome lá, que é a AIDS, e já cumpriram 50% da pena, sem violência ou grave ameaça à pessoa, tá indulto, recebe indulto. Aí eles se livraram, saem da cadeia, mas continuam sendo reincidente, continuam tudo. Só não precisam mais cumprir a pena. Acho que dá pra entender, né, a diferença entre anistia, graça e indulto.
Retroatividade abolício crimes, da lei que não considera mais o fato como criminoso. Clássico. Por exemplo, um dos que ele falou ali, né, na aula, acho que é o artigo 240, adultério. Pá, se isso aqui ainda fosse crime, olha... Deixa eu ver o que diz. Não vai dizer, né, o que era adultério. Não vai. Não, nem sei como é que estava escrito na lei, mas adultério já foi crime. Artigo 240. Todo mundo que cometeu esse adultério aqui teve, a partir de 2005, aboliu crimes. Não cometeu mais. Não, ele não é mais considerado criminoso. Se tá na cadeia, sai. Tranquilo. E por último, o último que eu anotei, né? Depois tem as outras ali. Artigo 107. Tem mais as outras coisas, né? Renúncia do direito de queixa, mas isso aqui eu acho que é mais tranquilo. Dá pra entender. É essa prescrição, que a gente não vai comentar por enquanto, decadência e perempção. Vamos ver qual é a diferença desses dois aqui? Decadência. A decadência ocorre antes do início da ação penal. Lembra? São aqueles 6 meses que a pessoa tem para representar contra o... representar perante o Ministério Público que quer que a pessoa seja aquele lá um prazo decadencial de 6 meses. A perempção não. A perempção é nos crimes de ação penal privada, quando o ofendido, né, o cara que está com o advogado ali entrando, ele deixa de fazer qualquer ação ali na, na ação, deixa de fazer qualquer uma das coisas. Confuso, né? Vamos ler. Decadência. Antes do início da ação penal, certo? 6 meses após a descoberta do autor do crime. Decorar isso. Ela tá ligada à ação penal pública condicionada. Condicionada. Ou então, naquela exceçãozinha da ação penal privada subsidiária da pública. Que é quando o Ministério Público fica inerte e aí o ofendido tem o direito de ajuizar a ação como se fosse uma ação penal privada. Também tem prazo decadencial de 6 meses. Ah, tá aqui escrito embaixo, não sei porque eu falei. Ocorre nesses dois crimes, nesses dois tipos de ação penal. Perempção. Vamos ver o que é. Após o início da ação penal, desídia do querelante. Desídia. O que é desídia? Desídia é desleixo. Vamos ver no artigo 60 ali do Código Penal? Código Penal, artigo 60. Nos casos em que somente procede mediante queixa, considerar-se-á perempta ação penal. Quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Ou seja, desleixo do cara. Deixou de ir lá por 30 dias seguidos, não continua a ação penal, perdeu, já é. Quando falecendo o querelante ou sobrevindo ou vindo a incapacidade, né, de estar incapaz, não comparecer em juízo para prosseguir dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, salvado no artigo 60. Quem cabe fazer? CAD. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Aqueles quatro lá. 60 dias. Houve desídia desses representantes. 3. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deve estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação das alegações finais. Clássico aí, ó, desídia. Desleixo do cara. Não compareceu. Se é ele que tá querendo processar o outro, ele tem que ser o primeiro a estar lá, primeiro da fila. Ou, quando sendo querelante pessoa jurídica, esta se extingue sem deixar sucessor. Pois é. Não sei explicar. Não sei em que caso prático isso ocorreria, mas esses 3 primeiros aqui dá pra ver bem o que é essa perempção, né? Desleixo do cara. E isso só ocorre na ação penal privada. Só que, após a início da ação penal. Beleza. Foi aqui. Agora vamos só dar uma lidinha ali, artigo inciso 5º. Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação penal privada. Só saber que tem isso aqui na lei. Pela retratação do agente, nos casos em que a lei admite, e pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei. Tranquilo. Acho que não tem muito o que acrescentar aí. Só saber mesmo onde é que tá essa lei. Aqui tem as coisas, né? Aqui já vai começar a prescrição, que não é a nossa área, por enquanto. Mas artigo 108 aqui. A extinção da punibilidade de crime é pressuposto, elemento constitutivo, circunstância agravante de outro, não sei se
Pois é, não sei. Torce pra não cair aquilo ali na prova que eu não entendi também. Punibilidade, tal, tal, tal. Acho que é isso. Deu pra ver bem o que, que são esses três. Concurso de crimes realmente é a parte mais chatinha, tá? Eu indico a fazer os exercícios ali que o professor deixou. Ele deixou 3 listas de exercícios, se não me engano. Faz todos eles, tenta entender o porquê. Fica com esses coisinhas aqui, ó. Tenta entender, tá? Eu sei que é confuso olhando isso aqui de primeira, mas depois isso aqui faz mais sentido na hora de responder a questão. Tenta imaginar isso. Vai dar tudo certo. E também outro que é bom, né? Outro é esse daqui, que eu botei sobre as ações penais e tal. Bem disposto assim. Então, boa sorte, vamos com tudo. Qualquer dúvida, se puder ajudar, se eu tiver com tempo, eu ajudo ali para as duas provas. Bora!